Seja bem-vindo a mais um tema da nossa série Vida Cristã. Hoje nós vamos conversar sobre santidade. É possível ser santo no mundo de hoje? Nós vamos conversar a respeito de obras da carne e fruto do Espírito. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no texto que está em Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 23. Gálatas, capítulo 5, do 13 ao 23, diz assim a palavra de Deus: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ore comigo nesse momento. Senhor, nós, na Tua presença santa, nos rendemos ao Teu senhorio, nos rendemos ao poder do Espírito Santo que habita em nós, e pedimos a iluminação do Teu Espírito para que possamos entender essa porção da palavra e colocar isso em prática na nossa vida quando esse vídeo terminar. Que nossos relacionamentos sejam permeados pelo fruto do Espírito e não pelas obras da carne. Nos ajuda nesse intento, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Então, querido, esse trecho da Bíblia apresenta um nítido contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito Santo e aquele que é controlado pela natureza humana, pecaminosa. Paulo, ele não somente examina essa diferença, como enfatiza esse eterno conflito entre a carne e o espírito. Essa briga eterna vai sempre existir. E ele inclui agora obras da carne e fruto do espírito. Uma lista. São 15 obras da carne contra 9 gomos do fruto do Espírito. E eu queria trazer à tua memória, ou trazer uma ilustração para você sobre uma fábrica versus o jardim. A título introdutório, eu queria que nós pensássemos nisso. As obras pertencem à oficina, o fruto ao jardim. Um vem da engenhosidade da fábrica, o outro é o crescimento silencioso da vida abundante. A fábrica trabalha com matéria-prima morta. O jardim cultiva forças vivas para seu fim designado. As obras estão sempre na esfera das coisas sem vida. Cada edifício é construído de matéria morta. A árvore precisa morrer para que o construtor possa utilizá-la. Não há vida nas pedras e tijolos, nas vigas de aço, cimento. Tudo está morto em processo de desintegração. O fruto não é produzido pelo trabalho do homem, em sua essência. Ele exige sua diligência, mas não é sua invenção, o seu produto. A diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito é, portanto, muito visível para nós. A carne produz obras e o Espírito produz fruto. O primeiro resultado exige esforço próprio, o segundo, nenhum esforço da carne. Um produto da carne e o outro do jardim. Um está morto e o outro vivo. O texto que nós lemos, ele inicia
com o versículo 13, que diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E a liberdade que nós temos em Cristo não é liberdade para pecar, não é libertinagem. E ele diz assim, ó, antes de tudo isso, e a despeito de toda a liberdade que vocês têm, vocês precisam ser servos uns dos outros. Nós sabemos que temos liberdade para fazer o que temos vontade. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O problema é que muitos de nós fazemos dessa liberdade uma chancela espiritual para práticas que batem frontalmente aos preceitos bíblicos. Muitos ditos cristãos estão, através de suas atitudes, sendo pedra de tropeço para as pessoas que não conhecem a Deus de verdade. Mahatma Gandhi, um famoso estadista indiano, em certa ocasião adentrou um templo em uma igreja inglesa para assistir a um culto e disse: o vosso Cristo eu quero, o vosso cristianismo não. O que estamos fazendo com o Evangelho de Jesus? Estamos expressando obras da carne ou fruto do Espírito? E diante de tantas indagações feitas pelo homem hoje em dia, a igreja deve oferecer respostas apresentadas com diferença de vida no seu agir. Pois se buscamos apenas os dons do Espírito Santo e não o fruto do Espírito Santo, nós podemos causar até espanto pelas coisas miraculosas que podem ser feitas, e não pela diferença social e humana que devemos causar na sociedade. Se agirmos apenas com as manifestações dos dons espirituais, o mundo talvez não nos enxergará como agentes de mudança, e nós devemos ser agentes de mudança nesse mundo. E agora eu quero entrar especificamente nas obras da carne. Nós vamos ver uma a uma. Então, fica firme aí. Existem 3 grandes inimigos na vida cristã: o mundo, o diabo e a carne. O mais próximo e, portanto, o mais perigoso deles está dentro de nós. Luta contra a nossa vida e declara guerra a tudo que é de Deus. Ele declara guerra contra as coisas que é de Deus, contra nós mesmos e tudo ao nosso redor. Ao lutarmos com nossa carne, lutamos contra o nosso ego, os nossos desejos mais profundos, aquilo que está arraigado no nosso coração. E eu queria te fazer uma lembrança. Paulo está escrevendo aqui para uma igreja. Essa palavra aqui são para crentes que são ditos, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, fica firme aí, amigo cristão, irmão e irmã que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Essa palavra é para crente, essa palavra é para nós. E agora vamos seguir uma a uma dessas obras da carne. São 15. E existem pecados de impureza sexual, pecados de impureza espiritual e religiosa, pecados contra outras pessoas, relacionamentos, temperamentos. Há também pecados que demonstram falta de autodomínio, e nós vamos ver cada um deles. Eu queria começar pelos pecados de impureza sexual na sequência. O primeiro é prostituição. Essa palavra tem diversos significados, tais como imoralidade sexual, fornicação, adultério, relações sexuais ilícitas, ou seja, qualquer dos sentidos é algo longe do plano de Deus sobre sexo, sobre sexualidade. Veja o que o Senhor deixou registrado em Gênesis 2:24, em Hebreus 13:4. Vai lá, abra sua Bíblia depois e verifique. Também essa palavra inclui o gostar de filmes e publicações pornográficas. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que essas obras da carne são conhecidas, elas são abertas, não está nada escondido. E eu e você precisamos lutar contra isso. Prostituição. O segundo pecado de impureza sexual é impureza.
significa basicamente sujeira, pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Efésios 5, versículo 3 e Colossenses 3, versículo 5. Eu queria ler Colossenses 3, versículo 5 com você. Abra sua Bíblia. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele vai dizer algumas dessas características da nossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E também fala esse termo, impureza, não só do aspecto moral, mas também do aspecto físico. Às vezes nós nos deixamos, e quem não é conduzido pelo Espírito, às vezes se deixa levar por pecados horríveis que atingem o nosso corpo, o nosso físico. O outro pecado de origem sexual ou de impureza sexual é a lascívia. Sugere o amor ao pecado de quem perdeu a vergonha e imprudentemente viola a lei de Deus. É quando a pessoa segue suas próprias paixões e maus desejos. Em Corinto e também na Galácia, também não havia qualquer vergonha nas relações antes do casamento ou fora dele. Demóstenes, um orador e um político grego, ele escreveu certa feita como se fosse uma coisa comum. Ele disse assim: mantemos amantes para nosso prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo, mas temos esposas a fim de produzir filhos de modo legítimo e de ter uma guardiã fidedigna dos nossos lares. Essa palavra também, lascívia, ela sugere um procedimento escandaloso contra a decência pública, com palavras vis, movimentos corpóreos indecentes, irmão. Você já viu alguma menininha dançando de forma indecente? Algum rapaz com pouca roupa e muitos músculos se exibindo nas redes sociais de forma indecente? Isso é lascívia, irmão. Isso é pecado, isso é obra da carne. E nós precisamos lutar contra isso. Agora ele vai falar sobre pecados de impureza espiritual e religiosa. Idolatria é a próxima obra da carne. É essencialmente a adoração de uma criatura quando deveríamos adorar somente o Criador. É então uma rejeição de Deus e de sua posição de autoridade e honra. Pode ser cometida na adoração de imagens, Paulo falou sobre isso em Romanos 1, de 19 a 23. Ou na exaltação, na busca de coisas materiais. Mateus 6, 24 fala sobre isso. Onde está o nosso tesouro? Quem é o nosso ídolo do coração? Outra obra da carne, outro pecado que nós precisamos lutar são as feitiçarias. E aí eu quero trazer esse termo no grego, farmakeia. Você conhece esse termo. Você é similar aos seus ouvidos. De onde vem a nossa palavra farmácia. Ela originalmente se referia a drogas medicinais e com o passar do tempo veio a ser associada com o abuso de drogas e finalmente em bruxaria e feitiçaria. É a utilização ou manipulação de substâncias para conseguir mudar a realidade das pessoas. O teólogo Hendrickson disse que quando a fé na magia substitui a confiança em Deus, ela é desmascarada como outra forma de idolatria. Nós precisamos ficar atentos com isso. Você tem visto nas igrejas evangélicas algum tipo de feitiçaria? Quando você pega um óleo ungido e aquilo é transformado espiritualmente em um produto miraculoso, precisamos ficar atentos, irmãos. O diabo ele é muito sagaz nessa hora. E também há os pecados contra outras pessoas, contra relacionamentos, o nosso temperamento. E ele fala de inimizades. É uma palavra comum para descrever a separação entre inimigos. É a mesma palavra que Paulo usou para falar da separação de Deus em Romanos 8, 7.
ou a divisão entre judeus e os gentios, que foi removida pelo sacrifício de Cristo em Efésios 2, 14 a 16. Nós, cristãos, devemos amar nossos inimigos e não podemos imitar o ódio do mundo. Não tem como, irmão, você se autodeclarar cristão e ter inimizade a ponto de odiar pessoas. Porfias é a próxima obra da carne. São contendas, brigas, oposição, luta por superioridade. Vemos isso muito em algumas igrejas nossas, onde há porfias, onde há brigas por superioridade dentro da igreja. Também vemos outra obra da carne, os ciúmes. Segundo Aristóteles, ciúme é o cuidado exagerado por aquilo que lhe pertence e o desejo de possuir o que é do outro. Leva a conflitos com outros e até mesmo a ressentimento e ódio a outras pessoas. Outra obra da carne são as iras. É uma palavra forte que descreve a fúria e o impulso violento contra coisas ou pessoas que nos ofendem. Tem um sentido de cólera mesmo. É frequentemente vista na tendência de pessoas a reagirem quando se sentem lesadas. Em contraste, Paulo diz que não temos que procurar vingança, mas devemos deixar a Deus o exercício da justiça. Romanos 12, de 19 a 21, Paulo fala sobre isso. Aí você é daquele crente que diz assim, não pisa no meu calo. Eu sou crente, mas não sou besta. E aí a ira invade você e você vai atrás dos seus direitos. Cuidado, meus irmãos. Nós precisamos ter cuidado. Quem controla o nosso ser? A obra da carne ou o fruto do Espírito? A outra obra da carne, discórdias, descreve as dissensões que resultam de ambições egoístas. É uma palavra política que descreve a campanha partidária pela honra e posição. Temos visto isso já agora. Estamos à beira de uma eleição. E aqui, essa tal política não tem lugar entre os servos de Cristo. Antes, a solução para tais conflitos é imitar a atitude altruísta de Cristo, que esvaziou-se a si mesmo e humilhou-se a ponto de dar a sua vida por muitos, pelos eleitos. A outra obra da carne é dissensões. Descrevem as divisões que resultam quando as pessoas satisfazem seus próprios desejos ao invés de buscar agradar a Deus. E para evitá-las, precisamos basear nossa unidade na palavra de Deus e no exemplo que Jesus nos deu. Em Romanos 16, versículo 17, Paulo nos orienta a nos afastarmos de pessoas assim. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17 diz assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Dissensões. Nós precisamos ficar longe disso. A outra obra da carne são as facções. Grupos divididos dentro da congregação formando panelinhas. Panelinhas egoístas que destroem a unidade da igreja. Traz bastante a ideia de seita, ou seja, pessoas distantes das Escrituras. Você anota aí, você que está com o seu caderninho, anota esses versículos aí que falam sobre facções, sobre seitas. Atos 5:17, Atos 15, versículo 5 e Atos 24, capítulo e versículo 5. Atos 24, versículo 5. Veja lá o que é descrito sobre esse tipo de gente. E a outra obra da carne, inveja. Inveja é antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Ou simplesmente, irmão, inveja. É porque a gente quer pegar esses termos agora no grego e dizer assim, inveja significa isso. Mas inveja, meu irmão, significa inveja. Então, você quer o que é do outro, você não é satisfeito com as coisas que o Senhor já te deu. Então, meu irmão, você está sendo guiado pelas obras da carne, não fruto do Espírito. E agora, os últimos 2 pecados que demonstram falta de autodomínio, as 2 últimas obras da carne dessa lista de 15 que o apóstolo Paulo traz para nós. Bebedices ou embriaguez.
que é o descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida embriagante. Não deve ter lugar na vida de quem verdadeiramente segue a Cristo e está sob o seu comando. Efésios 5,18 diz que nós devemos ser cheios do Espírito e não ser cheios de vinho. Então, se você quer entrar naquela discussão, pode ou não beber, é lícito, não é lícito, aqui não é o fórum disso. Mas uma coisa é certa, você não pode se embriagar. Isso aqui é obra da carne. A outra obra da carne que sempre vem junto de bebedice é glutonarias. Mas, pasmem, a ideia principal dessa palavra aqui é orgia. Romanos 13:13 e 1 Pedro 4:3 trazem essa ideia e sempre associadas a bebedices, o que era comum nas festas pagãs daquela época. É uma palavra que nos recorda que o excesso, mesmo em coisas que não são inerentemente más, pode ser errado. Não é errado comer, mas comer sem se conter demonstra que não temos o autodomínio que Deus exige de nós. E essa ideia da orgia ligada também à bebedice é o que se vê no mundo. Você, quando está embriagado, fora de si, você está livre, leve e solto para se entregar aos prazeres sexuais que vão se apresentar de forma bem clara para você, irmão. E essa lista, irmão, não está completa de todos os pecados possíveis de cometermos, mas ilustra a diferença entre a pessoa que é governada pelo Espírito e aquela que é escrava das paixões carnais. Há uma ligação inegável entre nossa conduta e a nossa salvação eterna. Nossa maior arma no combate às armas da carne é sermos cheios do Espírito e manifestarmos o seu fruto. Por isso é que Paulo começa essa sessão abrindo o tema com obras da carne, mas ele vem trazendo a solução para nós agora, que é o fruto do Espírito. Fruto, no sentido bíblico, está associado às nossas atitudes, e são 9 as características da vida do Espírito, da vida no Espírito. Elas não são pré-requisitos da nossa aceitação por Deus, e sim manifestações espontâneas dela. Não é porque nós temos essas características que o Senhor nos escolheu, mas é porque o Senhor nos escolheu que essas características têm que aflorar na minha e na sua vida, irmão. Essas características andam juntas, não como os dons do Espírito. E a primeira delas, e não está aqui à toa, Paulo não começa essa sessão à toa, trazendo esse primeiro gomo, porque todos os outros gomos, todas as outras características do fruto do Espírito dependem dela. E qual é a primeira? Amor. Paulo indica os gomos desse fruto com a maior característica que Cristo tem. Ele começa essa relação do fruto do Espírito com a maior característica de Cristo, o amor. Trata-se do interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Leia 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 12, 13, 14, Paulo fala sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 14, eles são recheadas por 1 Coríntios 13, que fala simplesmente sobre o amor. Leia 1 Coríntios 13 e veja o que é o amor que Cristo quer de nós. Efésios 5, 2, Colossenses 3, 14 também falam do amor. E todas as outras partes desse fruto, concedidas por ele, vêm a reboque dessa primeira. Essa sessão não começa à toa com o amor. Tudo depende do amor. E ele continua. Alegria é o segundo gomo do fruto do Espírito. É um estado de satisfação. É uma sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Também devemos ser alegres nas dificuldades ou quando as coisas não saem como planejado. Nossa alegria não depende das circunstâncias, irmão. Ele vem agora e fala de paz.
é quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e Deus. Foi pelo intermédio da cruz que Deus estabeleceu a paz. Como crentes, devemos procurar manter o vínculo da paz com todos, sejam crentes ou descrentes. Essa paz tem que ser o árbitro em todas as nossas atitudes. E por meio dela, devemos fazer a diferença no mundo. Um teólogo chamado Thayer disse: o estado tranquilo da alma que tem certeza de sua salvação por Cristo e assim, nada temendo da parte de Deus, vive contente com sua sorte nesse mundo, seja qual for. Se você tem dinheiro, esteja em paz. Se você não tem dinheiro, esteja em paz. Se você está passando por alguma luta, esteja em paz. Se a calmaria alcançou a sua família, esteja em paz. Independe das circunstâncias. Essa paz é fruto do Espírito, não é uma obra nossa. Não há nada em nós que gere paz, mas em Cristo em nós gera uma paz que excede todo entendimento. O outro gomo do fruto do Espírito é longanimidade. É ânimo longo, pavio longo, aquele que tem paciência diante de várias situações, ao invés de ânimo precipitado. Eu preciso entender mais desse gomo do Espírito. Eu preciso. Benignidade, gentileza, bondade, excelência de caráter, honestidade. O cristão que possui esse atributo é gracioso, gentil, educado e amável. O outro gominho é bondade, retidão, gentileza. Lutero disse, comentando sobre esse gomo: uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade. Esse é o grande desafio da bondade, transformar mera reflexão em ação, ou seja, não ser bondoso apenas de palavras, mas com ações. Amar realmente o próximo e lembrar-se todos os dias que o meu próximo não é aquele que eu encontro pelos caminhos da vida, mas aqueles cujo caminho eu me coloco, pois o grande interesse da vida não é viver, mas deixar marcas. Que marcas nós temos deixado nos nossos irmãos em Cristo, nos descrentes que se relacionam conosco? Temos sido bondosos? O outro gomo, fidelidade. Significa lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa ou compromisso. Tem a ver com fé. Essa fidelidade é gerada em nós através da fé salvadora, que é o meio pelo qual o Espírito Santo gera em nós fé para aceitarmos o convite da salvação, nos rendermos a Cristo. A fé não é o produto humano, mas uma ação divina, pois não vem de nós, e sim dom de Deus. O outro gomo é mansidão, moderação, associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário e humildemente submeter-se quando for preciso. A ideia aqui também é de submissão a Deus mesmo, irmão. Mais do que simplesmente uma conduta mansa. Você conhece o fulano de tal? Ele é manso. Olha, você viu? Fizeram aquilo com um irmãozinho e ele não revidou. Por quê? Porque ele é manso. Mais do que um comportamento, mais do que simplesmente uma conduta, é submissão a Deus. Eu não me iro, eu não me irrito, isso não me abala, porque eu sou submisso a Cristo que me controla, ao Espírito Santo que controla a minha vida. E aí ele vem para terminar, porque já se não bastassem esses 8 gomos, ele traz o último gominho. E esse é o que eu mais, há 20 anos eu luto para que ele seja verdade na minha vida, nos meus relacionamentos. Domínio próprio. Meu irmão, seja bem-vindo. Domínio próprio, seja bem-vindo, domínio próprio. Seja apresentado para ele, irmão. Esse gomo é difícil de nós expressarmos, pelo menos na minha vida. Autocontrole refere-se à autodisciplina de um cristão. Nós precisamos ter autodisciplina na nossa vida. Uma chave importante do domínio próprio é a cobrança dos outros e a sua disposição e humildade de ser cobrado. 1 Coríntios 9, versículos 25 a 27,
Provérbios 16, 32, Provérbios 25, 28 fala sobre isso. Domínio próprio é uma arma do cristão para evitar o mal, para sair de perto do ambiente maligno, para nem passar perto daquilo que pode contaminá-lo. Aquele que é governado aquele que é governado pelo Espírito, e ele é controlado, os seus desejos são controlados pelo Espírito Santo, ele foge da aparência do mal. Traz a ideia, irmão, de temperança, domínio sobre os nossos desejos, nossas paixões, principalmente os apetites sexuais. Nós temos que ser controlados pelo Espírito a ponto de nos dominar aquilo que está arraigado no nosso coração. Domínio próprio, tanto nas nossas atitudes explosivas, quanto nas nossas atitudes que querem aflorar dos nossos desejos sexuais. Diferentemente do que Paulo deixou escrito como consequências das obras da carne, com o fruto do Espírito, nunca haverá uma lei que lhes impeça de viver segundo os princípios descritos. Lembra lá? Em obras da carne ele disse, olha, esses não herdarão o reino de Deus. Mas agora, no fruto do Espírito, diz, não há lei contra esses 9 gominhos. Estamos livres da lei, mas se formos guiados e controlados pelo Espírito, faremos o que a lei exige, irmão. A lei é feita para o transgressor. Se nós formos realmente controlados pelo Espírito e esse fruto do Espírito sobressair na nossa vida, nós atingiremos a lei, né? Tentaremos atingir essa lei que foi prescrita. Eu quero concluir fazendo uma pergunta para você. É possível ser santo nesse mundo? Esse fruto do Espírito, com todos os seus gomos, faz parte do nosso dia a dia? O fruto do Espírito faz parte do teu dia a dia, no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento com seus filhos, lá onde você estuda. O fruto do Espírito com aquelas 9 características faz diferença na sua vida, na minha vida? Quem está mais alimentado, irmão? Nossa carne ou nosso espírito? Eu termino com uma citação do teólogo Hendrickson. Ele disse assim: o incentivo de que precisamos para exibir esses excelentes traços do caráter foi fornecido por Cristo, pois devido à gratidão que os crentes sentem para com Cristo, eles usam esses traços para embelezar a sua conduta. O exemplo também, em conexão com todos eles, foi dado por ele, Cristo. E as próprias virtudes associadas ao poder para exercê-las são doadas pelo Espírito Santo. Eu e você não precisamos gerar isso em nós. É o Espírito Santo que gera isso em nós. Claro que nós vamos ser os instrumentos para poder colocar em ação o fruto do Espírito, mas isso não é gerado por nós. E eu quero finalizar com um texto que está em Romanos, capítulo 8, versículos 3 a 5. Romanos 8, de 3 a 5, diz assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. A minha oração é que possamos ser inclinados para as coisas do Espírito, pelo que o fruto do Espírito possa sobressair em nossa vida de maneira clara e notória. Porque se nós formos inclinados pelas obras da carne, nós atingiremos um patamar tão baixo perante o Senhor dos Exércitos que nós não herdaremos o reino dos céus. Queridos, isso é uma questão muito séria para nós. Santidade é algo que nós não podemos deixar de lado.
Não é porque você se converteu, porque você entendeu o plano da salvação, porque você entendeu a doutrina da eleição, da predestinação, a doutrina da adoção, que agora você vai pecar o quanto quiser, porque afinal de contas eu sou um eleito. A sua vida tem que ser uma vida num processo de santificação até a glorificação, até quando o Senhor voltar na segunda vinda. Que o Senhor dos Exércitos, que o Espírito Santo que habita em nós possa realmente nos conduzir em triunfo nessa jornada e nessa briga eterna entre a carne e o Espírito. Que você possa ler essa palavra, anote as suas dúvidas, vá lá no nosso grupo do WhatsApp, onde nós temos lá o grupo de perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida sobre essas questões que nós falamos, sobre alguma obra da carne, sobre algum fruto do Espírito, como fazer isso, e eu não tenho essa resposta não. Não temos essa resposta para lhe dar, mas temos a oportunidade de descobrir juntos o que o apóstolo Paulo quis dizer. Não fique com dúvidas no seu coração, irmão. Isso aqui, esse pequeno trecho das Escrituras são impressionantemente imprescindíveis para nós. Que você seja habitado pelo Espírito como você já é e seja controlado por Ele para que o fruto do Espírito seja uma verdade na sua vida. Que o Senhor nos ajude nessa jornada. Amém.